Vamos iniciar o estudo nessa manhã, né? Continuando o estudo no livro de Lucas, né? Então os irmãos já vão abrindo as suas Bíblias em Lucas e vamos iniciar o capítulo 23 de Lucas. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 23, do 1 ao 7. Diz a palavra de Deus: levantando-se toda a assembleia, ou seja, essa assembleia era o Sinédrio, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te pedimos, Deus bendito, que mais uma vez te rogamos que o teu favor seja sobre nós, ó Deus, e a tua misericórdia, a tua graça e o teu Espírito esteja agindo. Se estamos aqui, ó Deus, e ao ponto de transmitir, ó Deus, a tua palavra é pura graça. E nós mesmos sequer podemos estar de pé, Senhor, diante da tua presença. Mas tu nos concedes Cristo, ó Deus, e ele está intercedendo por nós nesse momento. E crendo, ó Deus, nessa verdade, nós pedimos que o teu Espírito nos capacite, porque a tua igreja, Senhor, necessita da tua palavra, da instrução, precisa, ó Deus, do alimento. Não queremos, ó Deus, viver raquíticos, fracos, tombando. Queremos, ó Deus, manifestar vigor, força, para que o caráter de Cristo seja assim visto nas nossas vidas. Não é por nós, ó Deus, não é louvor ao nosso nome, louvor, Senhor, à igreja, não, de forma alguma. É louvor ao teu nome. Não queremos, ó Deus, entristecer teu Espírito. Sabemos que a luta é grande e a tua palavra nos manda nos fortalecer, ó Deus, e é por meio da tua palavra que ficamos fortalecidos. Nos alimentamos dela, assim. Então, concede à tua igreja, Deus, a tua palavra nesse momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Iniciamos, né, irmãos, o capítulo 23. Rapidamente lembrando aos irmãos, né, aquilo que nós estudamos, que foi Cristo perante o Sinédrio, né? Cristo teve em duas oportunidades, não foi, João? Assim, diante do Sinédrio. Você lembra disso? Ou só lembra de uma? Só lembra de uma. Lembra de duas, Zaqueu? Lembra das duas, não? Quem lembra das duas vezes que Jesus esteve perante o Sinédrio? Quem lembra? Só lembra da última, foi? Ele teve, irmão, de forma informal, de maneira informal, à noite, quando ele foi preso. Estão lembrados agora? Quando ele foi preso, lembra que eu disse aos irmãos, ele passou pelo pátio, não foi, Rutinha? E quando ele passou pelo pátio, 2 discípulos seguiram ele, né? Um deles foi quem? Pedro, não foi? Pedro se deteve ali no pátio, enquanto Jesus entrou na casa de Caifás. Mas os estudiosos entendem que achavam que eles ficavam na mesma casa, era uma casa grande, era na casa de Caifás, tá certo? O relato dos outros evangelhos mostram que ele entrou na casa de Caifás, tá certo? E quando ele passou ali pelo pátio, Pedro ficou ali no pátio com o pessoal, né? Lembra da lição? Ele seguiu Jesus de longe, ele se associou com os ímpios e depois ele acabou negando Jesus 3 vezes, não foi? Então, enquanto ele estava ali com o pessoal, Jesus estava numa reunião, participando de uma reunião. Essa reunião de noite era uma reunião informal, mas já era o Sinédrio, os membros do Sinédrio estavam reunidos. Aí, quando amanheceu,
Logo que amanheceu, veja o versículo 66 do capítulo 22. Reuniu-se a assembleia dos anciãos, não foi? Mas antes eles já estavam reunidos. Antes eles já estavam reunidos. Vamos ver a passagem paralela para a gente fixar bem essa verdade, isso é importante. Vamos lá para Mateus 26. Ó, João, 26, 57. Ó, leia isso aqui, por favor. Olha, Caifás. Olha, já tinha uma reunião, não tinha? Está vendo essa reunião? Ora, Anás, Caifás, os escribas e os anciãos. Veja. Hein? Olha os 59, Zaqueu. Leia os 59. Está vendo? Então, veja. Aí logo depois, irmãos, logo depois, de manhã, veja isso aqui, veja, está vendo que isso aqui é de noite. Isso aqui era de noite. Pegaram Jesus e já levaram para essa reunião. Então, houve uma reunião tipo informal, né? Porque eles queriam alguma coisa. Aí, de manhã cedo, eles se reuniram oficialmente, né? Oficialmente, para poder, de fato, condenar Jesus. E isso nós vimos no estudo anterior. Demos até o título assim, um tribunal religioso falso. Ele era falso em que sentido? Ah, mas o sinédrio era falso? Não. Mas esse tribunal, ele era falso. Falso no sentido de quê? Porque era um tribunal que não buscava a verdade. E a leitura de Mateus mostra isso. Diz assim, procurando um testemunho falso para acusar Jesus. Porque verdadeiro não tinha como acusar Jesus. Então nós vimos, irmãos, essas pessoas eram religiosas? Sim. O que era um sinédrio? O que era o sinédrio? Vamos lá. A gente está falando o sinédrio, o que era o sinédrio? Hein, Zaqueu? Isso. Mas eles julgavam aqueles que faziam parte dos judeus, né? Principalmente sobre questões religiosas. Principalmente. Por quê? Porque eles estavam debaixo do comando de Roma. Então, eles não podiam tomar decisões no que dizia respeito a questões civis sem o aval de Roma. Eles não podiam. Por isso que os irmãos estão vendo exatamente aqui. Depois que Jesus comparece perante o sinédrio, eles buscam alguma coisa para acusar Jesus e o levam depois para quem? Pilatos, que era uma autoridade romana. Então, veja, no tribunal religioso, eles acusam Jesus de quê? Qual foi a acusação de Jesus? O que levou esses homens a dizer, Jesus está condenado porque o pecado dele foi Não, certo, mas isso, ele disse que era Deus, para eles isso era o quê? Blasfêmia. Muito bem, Ruth. Então decora aí, eles acusavam Jesus de blasfemar porque se dizia filho de Deus, que era o próprio Deus. Mas eles criam que viria o filho de Deus? Sim, eles só não criam que era Jesus. Então, eles acusaram Jesus, condenaram Jesus por uma verdade. Irmãos, o que é que acontece? Quando não há a graça de Deus, a religião se torna instrumento de injustiça. É isso que acontece. E foi isso que aconteceu. Agora, eles tornam esse problema que era religioso um problema de Estado. Por quê? Porque eles queriam, o objetivo deles era matar Jesus. E eles não podiam fazer isso. Pilatos mesmo, não nesse texto aqui, mas nos paralelos, diz, faça aí o que vocês quiserem dele. Ele disse, não, a gente não pode matar não. Quem pode matar é você. A lei não permite não, porque se permitisse a gente não estava nem aqui. A gente já tinha resolvido o problema. Se Israel fosse uma nação que não tivesse sob o domínio de Roma, eles tinham matado. Porque aí o sinédrio era a instância maior, superior, religiosa e política. Mas não podia. Então eles levam Jesus. E mais uma vez, sim, eles não tinham, Roma mesmo não dava a eles essa autoridade. A autoridade de julgamento civil
tinha que passar pelo tribunal de Roma. Sim. Paulo, quando era cidadão romano, disse: apelo a César. Estou dentro da legislação do código romano, da lei romana. Sim. Mas ele não tinha essa autorização. Ele disse: eu não tenho, se eu tivesse eu já tinha feito. Então veja, irmãos, o Sinédrio já tinha decidido matar Jesus, mas como eles não podiam executar a pena capital, disse: eu não posso, eu levo ele a Roma. E a primeira instância que eles iriam levar era Pôncio Pilatos, né? Veja, a acusação muda. Vocês irmãos perceberam que a acusação mudou? Isso é importante, viu, irmãos? Isso aqui faz parte aqui do nosso estudo, faz parte da nossa compreensão, da gente entender como o homem age. O homem age, a igreja precisa compreender isso. Então, diante do Sinédrio, eles dizem que Cristo blasfemou, mas diante de Pilatos, eles dizem que ele perverteu a nação e está se opondo a César. Então, a mesma confissão que fundamenta a fé dos eleitos é transformada em crime político. Irmãos, isso aqui é atual demais, é isso que eu quero mostrar. Isso aqui é muito atual. Olha, eu vou repetir. A mesma confissão que fundamenta a fé dos eleitos é transformada em crime político. O mundo, irmãos, o mundo religioso rejeita Cristo por sua verdade. O mundo religioso rejeita Cristo por sua verdade. O mundo político rejeita Cristo por sua autoridade. Mas, em ambos os casos, Deus está cumprindo com o seu decreto eterno. Nós vamos ver a referência direta aqui a um salmo que a gente canta. Quando o coração, outra verdade aqui muito forte, quando o coração já decidiu rejeitar Cristo, qualquer argumento serve. Os irmãos entenderam que, numa circunstância, eles usaram um argumento, e em outro momento, eles usaram outro argumento. Diga, Zaqueu. Então, é isso, irmãos. Eu queria muito que vocês atentassem para isso. Eu vou repetir. Quando o coração já decidiu rejeitar Cristo, qualquer argumento serve. Serve o argumento religioso, serve o argumento político, serve o argumento social, serve o argumento familiar, serve o argumento afetivo, trabalhista. Quando você não quer servir ao Senhor, você coloca qualquer argumento. Mas meu pai, mas minha mãe, mas meu esposo, mas meu trabalho. Entendeu? Isso aqui não é só no âmbito do Sinédrio, não. Quando a pessoa não quer servir, ela vai procurar um argumento. Por que você não está vindo à igreja? Eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe. Estou doente, estou deprimido, estou com ansiedade. Estou dizendo isso, irmãos, não estou falando de forma leviana, não. Eu conheço uma situação de um membro de igreja, membro professo, confessou a fé, e se alegava estar com problemas, a família tinha problema, não era fácil não. Estou tal, e não vinha para a igreja, se trancava em casa, tal, e o pastor ia, e os irmãos visitavam, e estava assim e tal. Aí passou, e os irmãos orando e pedindo, anos, viu? Anos. Por fim, a pessoa disse que não ia mais para a igreja, porque não queria mais não. Mudou de igreja. E a igreja com assistência, orando, contribuindo. Quando o coração já rejeitou, você arruma qualquer desculpa. Eu quero meu marido, tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa. Ele não vem, vou deixar ele sozinho em casa. Qual é o problema? Ele fica por outro motivo, né? Um monte de motivo ele fica sozinho em casa, mas no dia do Senhor ele não pode ficar sozinho em casa, não. Ele passa a semana todinha trabalhando, e o domingo, ele só está em casa no domingo. Já imaginou se eu sair? Aí eu não vou poder estar com meu esposo, com a minha esposa. Irmãos, ao iniciarmos esse estudo, isso aqui é só a introdução, viu? Qual o título do nosso estudo? Jesus diante de Pilatos, a primeira acusação, ou a primeira aparição. Ele vai voltar para Pilatos, né? Os irmãos viram na sequência, ele vai para Pilatos, depois
Pilatos remete ele para Herodes, depois ele volta para Pilatos de novo. Essa é a primeira aparição, as primeiras acusações. Nós veremos que, lição 1, a verdade é distorcida para atender interesses. Já adiantei para os irmãos, né? A verdade foi distorcida. Segundo, a inocência de Cristo é oficialmente reconhecida por Pilatos. Olha só, irmãos. O ímpio reconhece que Cristo é inocente, mas os que se dizem crentes dizem que ele é culpado. Em terceiro, a soberania de Deus governa, irmãos, até mesmo em tribunais injustos. O tribunal religioso foi justo com Cristo ou injusto? E o tribunal humano foi justo ou injusto? Injusto. Ele disse: eu não vejo problema nele. Absolveu Jesus? Não. Disse ele que absolveu. Ele disse: olha, eu lavo as minhas mãos. Ele ficou com as mãos limpas, irmão, Pilatos? Ficou suja. Qual é a nossa tranquilidade? Deus governa. Deus governa em ponto final. Vamos para a primeira lição, não é? Veja, antes Cristo se manteve fiel diante de uma religião corrupta, não é? De religiosos corruptos. Agora nós vamos ver sua firmeza diante do poder do Império Romano. Cristo é firme do mesmo jeito. Para quê? Porque ele é nosso exemplo. O que é que nós estamos estudando isso aqui, irmãos? Para olhar para o exemplo de Cristo e seguir o exemplo dele. O que é que nós podemos aprender, irmãos, deste primeiro encontro de Cristo com Pilatos? Isso que nós adiantamos para os irmãos. Veja a primeira lição. A verdade é distorcida para atender interesses. Os irmãos sabem que isso não acontece só no tribunal religioso, não, né? Se eu tenho interesse, a verdade é distorcida. Veja que houve o quê? Uma mudança estratégica de acusação. A acusação mudou. No sinédrio, no tribunal religioso, Cristo é acusado de Gisele. No tribunal religioso, que é o sinédrio, Cristo é acusado de rotinha, de blasfêmia. Agora lembrou, não foi? Associou, lembrou. Pronto, está conectando. De blasfêmia. Agora eu vou, foi só para aquecer. A segunda, diante de Pilatos, Cristo é denunciado por quê? Encontra aí uma palavra, irmão, ou uma frase. É denunciado por causa de quê? É verdade, não foi só uma não. Muito bem, João, olha, está indo bem. Não foi só uma não. Jesus foi acusado de 3 coisas. Eles tentaram pegar Jesus de 3 jeitos, de 3 formas. Primeiro, eles disseram o quê? Está alvoroçando, ele está pervertendo a nação. Está alvoroçando. Esse homem aqui, ó, Roma domina sobre nós. E eu sei que Roma não gosta que os povos dominados fiquem com confusão entre eles. Perfeito, muito bem lembrado, a Pax Romana. Roma disse: olha, vocês cuidem aí de vocês, da lei de vocês, não sei o quê, contanto que não bagunce as coisas. Não era assim? Estou simplificando, né, irmãos? Aí eles sabiam disso? Sabiam. Aí diz o quê? Esse homem está alvoroçando a nação da gente. Irmãos, um parênteses. Eles pediram para soltar Barrabás. Barrabás é que era o agitador, irmãos. Barrabás é que era o agitador. Ele foi preso por agitação e na agitação ele matou, homicídio. Então, primeira acusação, ele está alvoroçando a nossa nação. Segundo, ele não está pagando, ele está dizendo que não é para pagar imposto, proibindo pagar imposto a César. E o terceiro é esse daí, Ruth. É o quê? Ele é perigoso, porque ele está se declarando rei. Nosso rei é César. Entendeu? Eles disseram: se ele escapar da primeira, ele cai na segunda. Se não cai na segunda, na terceira ele não passa. Não é possível. César quer saber de alguém mais de rei do que ele? O imperador, o divino? Quer nada. Então nós já vimos, né, irmãos, que tudo isso era mentira. Jesus não estava pervertendo a nação. Jesus estava pregando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Não era assim? A pregação de Jesus é: se uma pessoa bater na sua face, dê a outra. Se ele quiser obrigar você a andar 1 milha, ande 2. Jesus estava fazendo era o contrário. Jesus não estava causando alvoroço. Jesus estava dando comida ao povo. Jesus estava
curando o povo. Esse homem era o homem que mais bem estava fazendo a nação. Então, isso era mentira. E o irmão falou aqui, ele está proibindo pagar tributo a César, nada. O pessoal queria exatamente pegar ele nisso. Pegar nisso aqui. Eu disse, se a gente conseguir fazer com que ele diga qualquer coisa contra os tributos, e os tributos, irmão, sabe que eram pesados. Os tributos hoje são pesados, irmão, pesadíssimos. E o governo aumentando mais, né? Aí o que é que o crente faz? Dê a César o que é de César. É bom? É nada. A gente sabe, irmãos, que acaba se tornando um meio institucionalizado de roubo. Pastor não está roubando, não está. É no mínimo estelionato. Ele promete uma coisa e não dá, não cumpre. Promete saúde para todos. Todo mundo tem acesso, irmão, a todo tipo de saúde. Tem um país agora que eu não me lembro, não sei se é a Finlândia. O povo paga 55% de imposto. Não tem ninguém descontente. Está todo mundo feliz. Sabe por quê? Porque lá os serviços que eles recebem são de excelência comparado aos nossos. São de excelência. Aqui toma tudo e não tem serviço. O serviço é a gente capengando. Mas é só um parêntese. Jesus disse, dai a César o que é de César. Jesus não promoveu uma rebelião, irmãos. Jesus foi preso. Um monte de soldados vieram para prender Jesus. Jesus, oxe, que é isso? Como diz um irmão aqui na igreja. Oxe, veio um monte de gente. Eu estou com vocês o tempo todo. Aí veio um, pegou a espada e tal. Jesus foi e curou a orelha do homem. Que rebelião é essa? Me diga, hein, Aline? Que homem que e preso injustamente. Eles são acusados de quê? Eita, Senhor. Tudo, irmãos, movido por malícia. Isso se encaixa, irmãos, perfeitamente na doutrina da depravação total do homem. Por quê? Ele distorce deliberadamente a verdade. A religião sem regeneração instrumentaliza a mentira, instrumentaliza o poder civil para ir contra a igreja, contra o povo de Deus. E a verdade é reinterpretada. Olha, quando os irmãos escutarem essas palavrinhas assim, reinterpretação, releitura, eu vou revisitar aquele negócio. Olha, comecem a desconfiar. Não estou dizendo que toda expressão que se usa é isso, não. Agora tem uma que é perniciosa demais. É aquela da psicologia que o pessoal usa muito. Ressignificar. Entende? Quando vê começa a desconfiar da coisa. Então a verdade aqui foi reinterpretada conforme os interesses humanos. Então, meus irmãos, o mundo continua reinterpretando o evangelho para torná-lo uma ameaça. Uma ameaça. E eu quero me deter um pouquinho nisso. Certamente hoje a gente não vai completar tudo, tá? Mas eu quero me deter nisso aqui. O mundo continua reinterpretando o evangelho para torná-lo uma ameaça social, uma ameaça ao povo. Era isso que os judeus estavam fazendo. Diz, Pilatos, esse homem é uma ameaça à nossa nação, não só a nossa, é uma ameaça a César. Olhe, como é que César vai manter essa nação sem os tributos, né? Como é que César vai manter o seu poderio militar? Mas mais pessoalmente, como é que César vai manter seu luxo? Seu luxo, sem as taxas, esses impostos. Como é que o Senado romano vai se manter? Hein? Como é que ele vai manter esse império todinho? Precisa de recursos. Esse homem é uma ameaça. E ele ainda disse que é rei, viu? Irmãos, o verdadeiro problema nunca é político. O verdadeiro problema nunca é político, nunca é social, nunca é antropológico, é sempre espiritual. O problema do mundo é espiritual. Entenda isso. Corações endurecidos criam e moldam narrativas para justificar sua incredulidade. Então veja, o evangelho é uma ameaça ao mundo. A fé cristã, quando afirma absolutos, porque a fé cristã trabalha com absolutos, não trabalha com coisa relativa, não.
ele trabalha com absolutos morais, absolutos éticos e principalmente absolutos espirituais. Quando Cristo disse, só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ponto final, isso é um absoluto. Há um só, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, isso é um absoluto? Tchau. Mas e um outro caminho? Mas e Buda? E Mahatma Gandhi? E Alá? E todos os outros que tem aí? E Siddhartha Gautama? Hein? Não. Mas o povo, olhe só, eu vejo o pessoal fazendo Tai Chi. Rapaz, é uma paz de mente, o corpo bonito, está na internet aí, rapaz. O povo fazendo Tai Chi. Mensana corporissano. Ó, pessoal, é uma paz, é uma tranquilidade. Tem gente, tem religião que não mata nem barata, de tão pacífico que é. Nem apoia a guerra. Não apoia a guerra, não. Tem uma religião que nem apoia a guerra. Não é uma coisa bonita? É. E Deus está distante de Deus. Está no caminho errado. O cristianismo diz isso, irmãos. Só por isso. Somente a salvação é só pela graça, por meio da fé. Só. Eita, chegou nos sola. Só a palavra, só Cristo, só a fé, só a graça, só a Escritura. A Deus somente a glória. Só e mais nada. Diga, irmão. Exatamente. Então você vai pegar e vai reinterpretar. Por isso o perigo do né? Perigo, tá? Então, quando a fé cristã afirma absolutos, ela se torna o quê? Um obstáculo, irmãos, ao homem. Um obstáculo a quê? Aos projetos sociais, aos projetos culturais e aos projetos de poder. A Bíblia, irmãos, o cristianismo é uma ameaça grande. Então veja, o cristão verdadeiro é contra o aborto? É. O cristão verdadeiro é contra o aborto ou é a favor do aborto? Contra o aborto. Porque ele diz o seguinte, ele diz o quê? Qual é a fundamentação para ser contra o aborto? Aquilo ali já está sendo formado, aquilo é uma pessoa, uma pessoinha, já se tornou alma vivente. Por que você vai matar? Qual é a base para você matar? A pergunta é essa, qual é a base para você matar uma criatura no ventre materno? Aí estão os questionamentos, né? Mas você não é a favor da pena de morte? A pena de morte, irmãos, é justiça retributiva. Deus é justo. Agora, que justiça você faz a um feto no ventre matando ele? Que justiça é essa? Pronto, então Paulo diz assim, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Isso é loucura. Aí o cristão é contra a liberação das drogas. Por quê? Porque ele afirma a responsabilidade moral e a quebra do sexto mandamento. Que isso vai beneficiar o ser humano? Você sabe que isso daqui foi feito para entorpecer a pessoa. O nome é entorpecente, mas daqui a pouco troca. Eles vão trocando os nomes, né? Mas é entorpecente, para deixar você entorpecido. Ah, vocês são contrários ao casamento homossexual. Vocês são intolerantes. Isso é uma ameaça, irmãos. Isso é uma ameaça. O evangelho é uma ameaça a esse tipo de ordem social. Vocês são contra o socialismo, o comunismo. Sim, nós negamos ideologias absolutistas do Estado, que relativizam o que Deus concedeu ao homem. Nós somos contrários. Nós sabemos que nesse tipo de sistema o Estado se torna o próprio Deus. É o Estado que sustenta as pessoas, é o Estado que sabe o que você deve ensinar às crianças, não é? É ele que sabe tudo, é ele que lhe protege, é ele que lhe dá as coisas, é Deus. Somos contra? Somos, porque nós afirmamos que o Senhor, nosso Deus, é o nosso único Senhor, que tudo provém dele, que Deus mandou a gente trabalhar, mandou a gente suar, mandou a gente cuidar uns dos outros. Foi Deus que mandou fazer isso. E eu não vou entregar isso na mão de ninguém. Quem está tomando isso para si está contra a palavra de Deus.
É um perigo ou não é? É um perigo, o evangelho é um perigo, irmãos, é uma ameaça. Porque nossa visão, irmãos, é e deve ser uma visão teocêntrica, uma cosmovisão teocêntrica. Mas o mundo contemporâneo, não. O mundo contemporâneo é antropocêntrico por natureza, é o homem como centro. Não é Deus no centro das coisas, não é Deus como referência. Aí o que é que acontece? O mundo interpreta defesa da vida como opressão de direitos. Entendeu? O mundo interpreta defesa da vida, nós estamos defendendo o feto. Não está oprimindo. A mulher tem o direito. Meu corpo, minhas regras. Né? É um perigo. O mundo interpreta a sexualidade bíblica como intolerância, como discurso de ódio. Não é assim que eles interpretam? O padrão bíblico. Como sendo nós somos intolerantes. Eles interpretam justiça penal como violência institucional. Violência só gera violência. Loucura, irmãos. Veja, foi assim que fizeram com Cristo. Eles mudam a narrativa. Cristo disse, eu sou rei. Aí, sabe o que é que os judeus disseram para Roma? Ele é rival de César. Não foi isso que eles disseram? Eles mudam a narrativa, entende, irmãos? A nossa é o seguinte, nós dizemos, a vida é um dom de Deus, nós não podemos tirar a vida de um feto. Aí eles interpretam assim, você é contra a liberdade da mulher, você quer que a mulher fique oprimida, quer que ela carregue um peso nos ombros dela. Muda a narrativa. O cristão diz, Deus instituiu o casamento entre o homem e a mulher. O que é que eles dizem? Você ameaça minorias e é intolerante. É por causa disso que tem muita gente morrendo por aí. Esse seu discurso mata pessoas. Mentira! Muda. A verdade, irmão, da Escritura passa a ser rotulada como risco social. Por que que isso acontece? Por isso que eu estou dizendo, irmãos, nós temos que enxergar as coisas sob a ótica da palavra de Deus. Por que que isso acontece, irmãos? Porque há um conflito entre duas sementes. O reino de Deus e o espírito do mundo. A descendência de Sete e a descendência de Caim. Veja, olhe na narrativa desde Gênesis. O que é que a linhagem de Caim começou a fazer e o que é que a linhagem de Sete começou a fazer? Ali se começou a invocar a Deus, a adorar a Deus, a linhagem de Sete. A linhagem de Caim faz o quê? Vai se desenvolver, não é assim, Ramon? Vai se desenvolver. Se desenvolve a siderurgia, né? As artes, para quê? Para servir a si mesmo, irmãos. Os homens grandes conquistadores. Aí fazem o quê? Vamos construir uma cidade, uma torre, para a gente ficar ali, para ficar célere o nome da gente, para ninguém esquecer da gente. Mas Deus disse, crescei, multiplicai, povoai, enchei a terra. O homem disse, quero não. Há um conflito entre duas sementes, entre duas linhagens. O homem que segue o seu próprio pensamento, a sua própria concepção, o seu próprio entendimento, e é aquilo que Deus diz, não quero Deus. Deus é uma ameaça para nós. É assim desde o início. Foi assim com Jesus Cristo. A fé cristã, irmãos, a ética cristã confronta a autonomia humana. O homem quer agir sem ser questionado por Deus, pela lei de Deus. Ele não quer ser questionado. Então ele fica inventando coisa. O Deus verdadeiro, irmãos, é uma ameaça. Por isso, o que é que Satanás faz? Olha, presta atenção. Olha, Satanás é esperto, os irmãos têm que entender a esperteza dele. Ele age em todas as frentes, de todas as maneiras, de todas as formas. Como não dá para matar Deus completamente? Presta atenção, olha. O pessoal tentou, eu vou mostrar isso lá mais um pouquinho na frente para os irmãos, mas veja isso aqui. O que é que eles tentaram com Jesus Cristo? Lembre-se, o contexto da gente é Cristo estava diante do Sinédrio e agora está diante de Pilatos. Eles tentaram de toda forma calar Cristo. Conseguiram? Não. O que é que eles vão agora tentar fazer? Matar. Entendeu? Só que eles pensam que a morte de Cristo vai ser a vitória deles, só que vai ser a derrota. Satanás, irmão, sabe que não pode matar Deus. Ele sabe que não pode. O que é que ele faz? Ele age dentro das igrejas para criar um novo Deus, com o nome de Deus. Entende? Ele faz isso. Como não dá para matar Deus,
ele descaracteriza Deus pelas próprias igrejas cristãs. Como? Por meio dos falsos mestres e das heresias, dos falsos ensinos. Entende a estratégia? Não dá. Ele descobriu que perseguir os cristãos é pior. De que jeito, né? Para matar, não. Eles viram mártir. O pessoal ainda hoje se lembra de Hus, se lembra de Wycliffe. O pessoal não esqueceu Paulo, não esqueceu Pedro, aquele pescador fraco, aquele cabra soberbo, negou Jesus e afundando nas águas. Esqueceram ele não. Fica até hoje em dia estudando ele. Esqueceram não. Vamos fazer assim. Vamos botar gente dentro das igrejas para ensinar diferente. Eles vão dizer que está ensinando Deus, mas não é o mesmo Deus. Descaracteriza. E vai ficar, irmãos, exatamente como está acontecendo hoje. Quem prega o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, está cada vez mais considerado como uma ameaça à sociedade. Ameaça até os próprios religiosos, como o Sinédrio era ameaça para eles. Quem prega o verdadeiro evangelho hoje é uma pedra. É uma pedra. Quem prega o verdadeiro evangelho, irmãos, prega os absolutos. Quais são os absolutos? Há certo e errado. Há uma ordem criada. Há juízo divino. Você prega o céu e prega o inferno, não é? Prega a graça e prega o juízo. Quem prega o verdadeiro evangelho confronta a cultura relativista. E o mundo, irmãos, reage de todas as maneiras. O mundo reage intelectualmente, moralmente e por meio da força do Estado. Ele vai reagir. Daí quantas pessoas não estão, quantos pastores e até padres estão pregando, né? Como é contra a perspectiva cultural. Está em casa, de repente chega uma notificação, vai comparecer na polícia. Mas eu fiz o quê? Vai comparecer na polícia, discurso de ódio. É assim. A lógica é a mesma. Como em Lucas 23, eles não refutam Jesus porque não pode, eles procuram eliminá-lo, matá-lo. Do mesmo jeito nos dias de hoje. Como é que você vai refutar uma verdade? Olha, o homem nasceu, o ser humano nasce, homem e mulher, somente. Um cientista cristão disse, olha meu filho, está vendo essa loucura cultural hoje, que a pessoa é uma coisa, é outra, tem gente que diz que não sabe nem o que é, né? Preste atenção, quando passar isso daqui, quando eles morrerem, que tiver só os ossos dele, quando alguém tiver a sua ossada e for analisar a ossada, vai dizer, esse aqui é homem, esse aqui é mulher, e acabou-se. Essa história era o quê? Era gênero fluido? Isso não existe. Mas como não podem refutar, porque a verdade, né? Você não tem como refutar, procuram eliminar. E sim, mas lembre, Satanás atua veja, eu disse em todas as frentes. Ele bota o pessoal dentro das igrejas para fazer isso, mas ele mata pelo outro lado também, viu? Estou dizendo que sim. Ele viu que para matar era difícil, criava os mártires, né? Mas ele não deixa de matar não, viu? Eu estou falando que ele age de todo jeito, ele vai usar todas as ferramentas. Se por aqui ele pode calar matando, ele mata. Se ele pode sufocar com falsas heresias, ele entra ali, falsos mestres e heresias, né? Falsas heresias, com heresias, falsos ensinos, falsas doutrinas. Ele age de todo jeito. Está pensando que ele está só agindo de uma forma? Vamos concluir aqui essa primeira parte. Então, o que é que acontece? O cristão verdadeiro, ele reconhece que Cristo é Senhor sobre todas as esferas. Ele reconhece que a lei moral de Deus é padrão universal para todo mundo, que não se acabou não, que não foi abrogada. E o Estado não é fonte de moralidade, nem tem o poder de ditar a moralidade para as pessoas. Aí o que acontece? Você é uma ameaça. Você é uma ameaça. Tá? O que é que nós devemos fazer, irmãos? Olhar para Jesus. O que é que Jesus fez diante de Pilatos? Isso é muito importante. Porque tem hora que a linha é muito tênue, viu? Entre agir certo e agir errado. Preste atenção. Como Jesus fez? Diante de Pilatos, ele não negou a verdade. Tu és o Cristo? Sou. Mas ele organizou uma revolução, irmãos? Ele não organizou revolução, não. Aí eu digo isso que a gente tem que ter cuidado, porque tem um extremo.
Tem crente, tem pastor, inclusive reformado, que tende a orientar uma militância carnal. É uma militância carnal. Eles são tão assim empolgados que, você não tiver cuidado, você vai começar a querer sair na rua para fazer protesto contra o governo, contra não sei o quê, contra isso. Mas, irmãos, eu nunca vi nenhum apóstolo, nem Jesus Cristo, orientando isso. E olhe como era o governo romano. Então nós temos que ter muito cuidado. Cuidado. Eu não estou dizendo para você ser passivo, não. Mas o equilíbrio aí é importante. Tome cuidado. Senão, você acaba se tornando um crente revoltado e atraindo para si. Eu vi pastor na igreja e disse, na igreja não, nos canais dele do YouTube, pode me processar, me processe. Não se faz isso não, irmãos. Olha, eu já ganhei, ele sai dizendo, olha, fulano me processou, eu ganhei, isso aqui eu ganhei, isso eu ganhei. Quiser me processar, me processa. Ninguém diz isso não. Poxa, você pode até dizer, se alguém vier, eu vou me defender, né? Dentro da lei, como diz a Escritura. Mas fica tão empolgado que fica chamando para si. Eu acho isso errado, entendeu, irmãos? Isso não tem base na Escritura, não. Não vi ninguém dizendo isso, não. Eu vi Pedro dizendo. As autoridades chegaram para ele, os soldados disseram, mas a gente já não disse para você não pregar? Não disse. Vocês apanharam, rapaz. E vocês vão continuar. Ele disse, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram pregando. Morreram, né? Mas continuaram pregando. Não organizaram revolução, não, irmãos. Quem organizou a revolução foi Barrabás. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Ok? Concluindo. A igreja verdadeira, irmão, sempre vai ser considerada uma ameaça social. Isso não é novidade. Ela não evita o confronto, porque defende a verdade. Mas ela defende a verdade com mansidão. Entende? Mansidão, não é orgulho. Não é desdenhando dos outros, não. Cuidado. O que é que Pedro disse? Vamos concluir com isso aqui. 1 de Pedro 3,15. A gente fecha. Vamos lá. Com isso e com a citação de Cristo. 1 de Pedro 3,15. Quem encontrou? Leia 15 e 16. Olha, defender a verdade com firmeza, é ou não é? É. Agora, como? Vamos lá. 17. Então, veja. Firmeza com mansidão, tá? Distinguir. Nós precisamos distinguir firmeza doutrinária com agressividade. Precisamos distinguir. Uma coisa é ser firme, outra coisa é ser agressivo. Não precisa ser agressivo. Aliás, a Bíblia está dizendo para eu não ser agressivo. Não é que não precisa, é uma opção. Não, isso é da sua personalidade. Aqui não está falando de personalidade, não. As bem-aventuranças estão falando de personalidade? Não, de forma nenhuma. E nós devemos lembrar que a nossa luta não é carnal, é espiritual. Então a igreja não vai negar a verdade para parecer aceitável nesse mundo. Não vou negar a verdade, mas também não vou usar a verdade para estar agredindo os outros, tá? Cristo é rei. Ele disse assim a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. A gente precisa entender isso também, irmãos. Cristo lutou lutou aqui, fez o bem, orientou, instruiu, abençoou. Tudo isso que nós temos que fazer, pregou, mas nosso reino não é daqui, é espiritual. Então precisamos entender isso. E ele demonstrou isso diante das autoridades, né? Tanto a autoridade religiosa como a autoridade civil. Ele desrespeitou Pilatos, irmãos. Ele, uma hora lá em João, né? Outra mais adiante, Pilatos, tu não responde nada, tu não sabe não que eu tenho poder. Meu filho, Jesus disse isso, né? Ele disse assim: ô Pilatos, você só tem poder porque foi lhe dado. Você só tem poder, você foi lhe dado. Eu tenho mais poder do que você. E os irmãos veem na narrativa de João, ele treme, viu? Pilatos treme quando Jesus fala a verdade sem agressividade. Lá dentro treme. Quando a gente fala a verdade, irmãos, o Espírito Santo nos dá poder. O cara que está escutando, ele treme lá dentro. Ele pode não demonstrar, não, aqui, mas o cara
treme. E o resultado, pastor? A gente sabe não, irmãos. Pode ser como Pilatos. Jesus era perfeito, não tinha defeito nenhum e foi condenado. E a gente? E se a gente for? Tem problema não. Não tenha medo daqueles que matam o corpo. Tenha medo daquele que tem poder, não só para matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Que Deus, irmãos, nos dê entendimento. Com a graça de Deus, no próximo domingo, a gente conclui o estudo desses versículos. Amém.